Efésios, a plenitude dos tempos e a consumação dos séculos. Essa consumação tem sofrido ataques, dificultando a plenitude se efetivar. Fermentações são muitas e representam prejuízo à definição que tanto precisamos e tantos almejamos, a edificação do reino e a consumação dos séculos. Um dos principais obstáculos que a igreja de Deus e o seu reino e os seus filhos enfrentam, sem dúvida, é o prejuízo, é o dano que causa e que dificulta a edificação e a efetivação do reino de seu poder. É exatamente a questão dos fermentos, das fábulas e genealogia, das viagens, Das viagens, do achismo humano, que introduz heresias destruidoras e desconfigura a pureza da palavra intuitiva, instrutiva e ensinadora para a preparação ao reino da glória. Isso foi apresentado e vivido pelos apóstolos, quando a época da igreja antiga se via pela necessidade, encontravam-se na necessidade dos apóstolos em fazer estas afirmações, em alertar a igreja o problema desses fermentos. Isso conseguimos ver a preocupação, isso testificamos tal preocupação na divulgação da palavra em Timóteo, quando o apóstolo Paulo, exatamente tentou chamar a atenção de Timóteo em suas pregações e na caminhada da apresentação da palavra. E 1 Timóteo, capítulo 1, 3 a 7, é exatamente isso que nós assistimos. A dificuldade de definirmos a plenitude do reino e entrar em definitivo e a edificação do reino do seu poder. Então, Timóteo, nós vemos essa preocupação de Paulo diante de Timóteo. Para admoestar certas pessoas a fim de que não ensine outra doutrina, nem se ocupe de fábulas e genealogias sem fim. O apóstolo Paulo foi escolhido por Deus para instruir o perigo ameaçador das doutrinas e fermentos daquela época. Fato esse que hoje não é muito diferente, que continua a ocorrer, inclusive, em nosso tempo. Afirmar que a palavra de Deus é economia, por exemplo, neotestamentária, é um fermento que tem sido divulgado e é uma fábula, genealogia, porque você comparar economia com a palavra, não encaixa mesmo. A Bíblia possui 66 livros, o qual em nenhum momento a palavra menciona economia. Pelo contrário, os homens introduzem heresias econômicas dentro, comparando a palavra plenitude com a economia deles. Isso, introdução de fermento, que lá no passado, inclusive, é testificado no Pacto de Lausanne. Pacto de Lausanne. O reino deles é econômico, o nosso é a plenitude, que não é econômica, ou seja, é justamente o contrário que eles falam. Trazer um pensamento econômico para o livro também é fermento. Quando usamos tal definição, logo vem à nossa memória o capitalismo e suas regras demandantes, oferta e procura. Regras da casa, economia, de fato, exploração e escravidão. Essa é a regra econômica. As regras da casa de Deus não passam pela escolástica, tampouco pelo berço da educação greco-romana, que inclusive está eivado de vícios pagãos e deuses, muitos deuses, Mas por homens que estão fora da verdade instrutiva da palavra. Naquele tempo, fábulas, invenções, hoje não é diferente. Mas por que isso ocorre? Porque os homens não conseguem entender a palavra, Porque há muito fermento nela introduzido. Geralmente
tem uma tendência a misturar o que é de Deus e o que é de César. Olham como eles tentam adaptar o que Deus nos traz a palavra para encaixar suas fábulas. Deus é exatamente, olha só o absurdo, de um Deus econômico. Deus é exatamente rico. É um homem de negócio bem sucedido, que tem enorme capital. Olha o absurdo que nós vemos. Tem capital? Neste mundo, ninguém nos governa. Neste mundo, quem nos governa tem todo o capital, o qual nos joga para uma regra da casa. De fato é. Em uma regra econômica de exploração econômica e escravidão. Que até mesmo o direito, a lei, que eles editam, sancionam. Quando é previsibilizado o direito adquirido para o cidadão, por exemplo, tal direito eles ignoram. A lei só serve para eles. A obrigação só serve para eles. Quando tem uma lei que nos traz o direito, eles ignoram. A lei só serve para eles. Praticamente é só obrigações que nós temos. Deus é isso aqui? É isso aqui, Deus? Deus, isso é economia que escraviza o seu povo? Deus é econômico? Que escraviza o seu povo? Economia capitalista que escraviza o seu povo? Deus é economia, é? O reino de Deus e as suas regras fluem em sua graça, o qual chama-nos para o seu reino, a fim de sairmos exatamente dessa economia escravizadora, o qual estamos afastados de sua plenitude, até a metade de um tempo e outra metade de um segundo tempo, até a consumação dos séculos. Como um homem de negócio, todo capital é simplesmente ele mesmo. Se ele tem todo o capital, ele não precisa negociar com o governo. Se ele é dono de todo o capital, de toda a riqueza, ele não precisa pagar imposto. Ou seja, ele não sofre o impacto do que ele tem em obrigações humanas tributárias. Como é que Deus é econômico? O próprio Deus é um negociante. O próprio Deus é um negociante. Ele não negocia. A palavra dele não é negociada. Ela é lançada para colher boas sementes e bons frutos para entrar no seu reino. Ele não negocia. Só entra quem quer. Ele não negocia. Está apenas sendo divulgada, propagada para aquele que quer. Não há negócio. A dispensação dele não é negociada, não. Mas aceita espontaneamente e sem esforço. Apenas ele joga, que inclusive ele diz, lança semente. Se não quiser, bate o pó das tuas vestimentas e se não quiser escutar a tua palavra, minha palavra, não negocia não. Meia volta, vai embora. Não tem negócio não. Não tem negócio. Não quer. Não vai ficar do lado de fora. E dele não é negociada, mas aceita espontaneamente. E reconhecido, ele é a plenitude que negocia para andar em seus estatutos. A plenitude dele não é negociada. Só vai entrar quem está de acordo e absorvido está em seus estatutos. Nem todos que dizem Senhor, Senhor vai entrar, mas só quem segue os seus ensinos. Portanto, não existe negócio e não existe economia. Ele não usa o homem como negócio. Dispensação não é para a humanidade. Primeiro, que a humanidade não quer ele. Segundo, a humanidade concede a direção à besta. Por isso que o mundo sofre. Apocalipse 13:4. Adoraram o dragão e estão escravizados por dar o poder à serpente econômica capitalista que avança para implementar a economia 4.0. Deus não negocia. Se você quiser andar no mundo e está ostentando riqueza humana, você vai ficar fora do reino. Não existe negócio econômico. O jovem rico. Mateus 19:20. Replicou-lhes o jovem: tudo isso tenho observado que me falta ainda. Disse-lhe Jesus: queres ser perfeito? Vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois estarás habilitado para me seguir e entrar no meu reino. Há poder, sim, força e vigor nesse
será.